Remember when we said we'd stay together now until forever, just us. Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje nossa videoaula vai ser sobre uma obra muito importante chamada Estigma, Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada, de um grande sociólogo chamado Erving Goffman, que é o popularmente conhecido como o sociólogo dos bastidores da vida social. Então, me acompanhem nessa jornada para a gente tentar extrair os principais aspectos da obra. Para quem não me conhece, eu sou Tiana Borba, doutora em Sociologia. Vamos lá. Bom, primeiro eu quero começar explicando para vocês que esse livro é um guia para a gente compreender como a sociedade lida com a diferença. E para começar, eu quero que a gente entenda primeiro quem é a pessoa Goffman, né? Por trás do sociólogo, a pessoa, um pouco da sua história de vida. Então, eu quero começar dizendo que Goffman, ele tem uma identidade com a questão do estigma, uma vez que ele foi criado numa comunidade judaica que nós sabemos carrega em si um estigma, e ele transitava pelos dois mundos, porque estudava, então ora estava na comunidade, ora estava fora, então ele conseguia ter esse olhar dentro, fora. E muito cedo, acredita-se que ele já consegue perceber, né, o estigma que isso traz. Ao longo da sua vida, ele se depara com uma situação muito difícil. A sua primeira esposa, ela tem problemas de ordem da saúde mental, que a fazem entrar num processo de sofrimento gigantesco, e com isso ela vai ser internada. Dentro da lógica da internação manicomial, repressora, coercitiva. E Goffman a acompanha em todo esse processo, faz visitas constantes e ele vê como funciona as instituições, que depois ele vai criar uma obra para discutir especificamente as instituições totais, como presídios, escolas, espaços religiosos, enfim. Então ele entra no chamado manicômio com extrema frequência e ele vê os horrores da época, como as pessoas adoecidas são tratadas. E é até neste contexto que ele cria o conceito de mortificação do ser. Porque ele percebe que espaços como manicômios, prisões, são espaços que não recuperam o indivíduo. Pelo contrário, trazem a mortificação do seu ser. Porque lá sofrem diversas violências. E Goffman, além de ter essa sensibilidade, de ter esse contato com essa outra, digamos, com esse outro estigma, ele também vai ser estigmatizado como o marido, o esposo da mulher doente, da mulher com transtorno mental, da mulher louca. Então ele também vai ser afetado pelo estigma. E aí ele vai estudar com muito afinco essa questão. Infelizmente, a primeira esposa dele se suicida, e logo após todo esse evento, ele cria o livro, o que nos faz induzir, né, trazer, a gente ter a hipótese de que ele, ao longo que ele ia vivendo essas situações, ele também ia escrevendo, ia estudando. Então, ao mesmo tempo que ele ia visitar a esposa, ele fazia uma espécie
de observação clandestina, de observação participante clandestina, para entender as redes, as camadas do social que levam a essa questão da estigmatização. Então, Goffman é profundamente atravessado por essa questão, morre relativamente jovem, mas nos deixou algumas obras primorosas como essa. No que diz respeito à sua formação sociológica, Goffman é um dos principais nomes da chamada Escola Sociológica de Chicago, que privilegiava a observação detalhada da vida social em pequena escala, nos espaços de micropoder. Então, ao invés de olhar para as grandes estruturas, Goffman era um mestre em analisar as microinterações. O dia a dia, os rituais, os encontros casuais, a conversa fiada. Então, ele via a vida social como um teatro. Daí a sua famosa teoria dramatúrgica, onde todos nós somos atores desempenhando papéis e gerenciando a impressão que a gente passa no outro. Então, um grande exemplo disso, da ritualização dos papéis sociais, da teatralização da vida, é a família real britânica, que é um excelente exemplo. Por quê? Porque a família real britânica, ela sobrevive, dentre outras coisas, porque domina a arte da encenação. E esse espaço, o espaço da nobreza britânica, é o espaço onde a, aspas, magia acontece. Inclusive levando em consideração que essa magia da realeza é meticulosamente construída para o público e para a mídia. Então veja, o Palácio de Buckingham, os castelos, as carruagens, a varanda real, a abadia de Westminster, cada local é carregado de simbolismos históricos que reforçam a grandiosidade e a tradição. Então, tudo isso é um signo visual do papel da monarquia constitucional britânica. E eles seguem um script super rígido, onde o aceno de mão lateral é pensado meticulosamente como fazê-lo, a forma de segurar a bolsa, os discursos formais e neutros, a postura, o sorriso contido, a forma de andar, tudo isso nesse palco compõe essa magia. E também demarca que quando eles estão enquanto família real, eles não são indivíduos, eles são a personificação da instituição monarquia. E qualquer deslize é notícia de capa, porque vai romper a ilusão teatral. Então, temos esse exemplo para vocês compreenderem. Mas a gente vai ver que é mais do que isso. Então, continuando. O conceito de estigma é a continuação lógica desse projeto. Que projeto? Do teatro, da teoria do teatro dramatúrgico, que Goffman vai se dedicar por muito tempo. Então, aqui ele investiga o que acontece quando o ator não consegue desempenhar o papel de forma convincente porque carrega um estigma. E veja, para Goffman, a encenação não é uma exceção.
A encenação é a própria regra da vida social, porque todos estamos encenando, segundo ele, sem inclusive perceber. Vamos avançar. Então veja, Goffman vai dizer que nós não temos uma identidade intrínseca. Nós performamos. Quando? Como? Desde criança. Quando a gente aprende a desempenhar papéis para a interação social. Nesse processo, a gente vai fazer um uso majoritariamente da performance teatral sem perceber. Por quê? Porque nós internalizamos tão profundamente as regras que elas se tornam, aspas, naturais para a gente. Um exemplo, ser homem ou ser mulher são performances de gênero altamente ritualizadas, né? O menino, em geral, usa determinadas cores, a menina, em geral, é estimulada a usar outras cores, o menino senta de perna aberta, a menina de perna fechada, o menino, em tese, teria uma postura mais agressiva, uma postura mais livre, uma postura mais assertiva, enquanto a mulher, em tese, teria um comportamento mais dócil, mais delicado, mais sensível, que percebe as nuances da vida, que é mais frágil, inclusive, que precisa ser protegida. Tudo isso são construções sociais. Nada disso é natural. E aí, Goffman, nesse sentido, é importante esclarecer que ele não é cínico. Ele não está dizendo que nós somos falsos, que a gente está interpretando o tempo todo e isso nos faria pessoas falsas. Não. Ele está mostrando o mecanismo que permite a vida em sociedade. Porque as performances de determinados papéis sociais são importantes, digamos, para a integração em sociedade. Vamos trazer um exemplo. A forma como eu me porto aqui, enquanto professora, enquanto socióloga e professora, é uma forma que para mim já ficou natural quando eu entro nesse papel do ser professora, que tem determinados códigos, uma determinada linguagem, uma determinada preocupação, né, com o conteúdo do que eu estou falando, com as roupas, com a imagem. Já quando eu estou numa saída, num jantar com o meu esposo, a minha performance é outra, né? A minha vestimenta é outra, os meus cabelos são outros, a minha linguagem é outra. Da mesma forma, quando eu estou dedicada a ter um momento com os meus sobrinhos, a brincar com os meus sobrinhos, a ficar com eles, eu vou ter uma completa outra postura, uma outra linguagem, outros cuidados, outra semiótica. Isso não significa que eu estou sendo falsa. Significa que eu estou tendo adequação. Da mesma forma que existe a roupa adequada para a praia, que no Ocidente seria o biquíni, e existe a roupa adequada para o trabalho, que não é esse biquíni, obviamente, é uma roupa mais formal. Da mesma forma, acontece com os comportamentos. Existe o comportamento para os espaços de lazer, para as pessoas que estão na nossa intimidade, que compartilham conosco confidências, histórias e vida. Existe um outro comportamento para quando eu estou numa cena pública, de uma palestra, de uma aula, de um trabalho qualquer. Outra postura. Mas isso não quer dizer que eu tenho, vamos dizer aqui um termo popular, duas caras, que é falsa. Não. É uma postura de adequação.
que para Goffman é uma postura de performance. Existe uma performance adequada para cada situação, para cada sociedade, para cada cultura. Isso vai variar. E as pessoas que não desempenham muito bem esse papel, ou não desempenham de forma convincente esse papel, elas acabam carregando um estigma. O estigma do estranho, o estigma da pessoa esquisita e tantos outros, certo? Continuando aqui. Um outro elemento que Goffman vai nos trazer é a encenação. Já que estamos falando do conceito de teatro dramatúrgico, claro que não poderia faltar performance e encenação. A encenação é um ritual de civilidade para Goffman. Uma pessoa que consegue encenar um determinado papel social corretamente e consegue fazer a distinção de qual o papel adequado para cada ocasião, é uma pessoa que possui e que domina um ritual de civilidade, com muitas aspas. Claro que nós sabemos que existe toda uma discussão decolonial, pós-colonial, sobre o conceito de civilidade, de civilização. Eu entendo tudo isso, mas nesta aula nós estamos trabalhando do ponto de vista de Goffman. E Goffman trabalha a partir desse ponto. A encenação é um ritual de civilidade, ou seja, é um ritual de adequação. Em outras palavras, um ritual de encaixamento. Você está bem encaixada naquela posição. E aí temos um outro conceito também, o palco. Que o palco não é um lugar específico que a gente entra e sai, como num teatro. Não. O palco é o mundo. E a peça nunca termina. Porque o palco é a vida, é o mundo. Por exemplo, hoje, agora eu estou dando aula para vocês. Eu estou na minha performance de professora, que não quer dizer que eu esteja fingindo. Quer dizer que eu estou performando o meu saber acumulado por anos e por uma formação sólida a respeito da sociologia. À tarde, eu vou ao médico. E aí, eu vou estar com uma outra performance, com uma outra linguagem, com uma outra indumentária, com a outra imagem. Percebem? Então, vejam. Goffman, ele não usa a palavra estigma no sentido coloquial ou de vergonha. Não é assim. Para ele, o estigma é um atributo profundamente depreciativo que desacredita a identidade social de um indivíduo. É uma marca indelével que impede a pessoa de ser plenamente aceita pela sociedade. Então, por exemplo, nós temos uma pessoa com o corpo e o rosto todo tatuado, completamente tatuado. A tatuagem, ainda hoje, é vista com uma certa ressalva. Embora ela tenha se popularizado e as pessoas tenham feito mais e mais, e seja também um ritual de pertencimento, uma simbologia para deixar marcada no corpo uma situação, mas ainda existe o estigma de que uma pessoa muito tatuada seja uma pessoa com histórico criminal. O que não quer dizer que seja verdade e, na maioria dos casos, não é. Porém, ter um corpo, sobretudo um rosto todo tatuado, traz um estigma, uma marca para essa pessoa. Uma marca que a deprecia, uma vez que vão associá-la a um indivíduo com histórico criminal, por exemplo. Então,
O estigma é uma marca que deprecia esse indivíduo e a sua identidade social. E Goffman vai dizer que existem 3 tipos de estigma. Primeiro, o que ele vai chamar das abominações do corpo, que são as deficiências físicas visíveis ou deformidades congênitas, por exemplo. O segundo, as culpas do caráter individual, que são falhas da vontade ou do caráter. Um exemplo, pessoas com transtornos mentais, vícios. Infelizmente, né, essas coisas são vinculadas a esse estigma. A homossexualidade também, o histórico criminal também. E o terceiro e último, os estigmas tribais, que são os estigmas que são transmitidos por linhagem. Que, exemplo, raça, nacionalidade, religião, certo? Mas o ponto central da obra é o seguinte: o estigma ele não está no atributo em si, na tatuagem, na cicatriz, não. Ele está na relação social entre atributo e estereótipo. Exemplo, um homem cego em uma sociedade de cegos não vai ser estigmatizado. Por quê? Porque nesta sociedade a visão não é a norma. Veja, vamos tentar explicar bem mastigadinho. Anotem aí, parem o vídeo quantas vezes forem necessárias, tá certo? O atributo é a característica, a qualidade ou a condição. O atributo é a cicatriz, é a tatuagem, é a cadeira de rodas, é a doença mental, é o histórico criminal, tá? Importante. Na visão de Goffman, os atributos, eles são neutros. Ou seja, eles não são bons nem ruins por natureza. A tatuagem, cadeira de rodas, não é bom nem ruim, tá? Já o estereótipo é um conjunto de crenças pré-concebidas que são simplificadas e generalizadas. Ou seja, é um pacote de ideias fechado, feito, construído, que não tem margem para modificação. Um exemplo, um atributo, cicatriz no rosto, estereótipo. Essa pessoa é perigosa, violenta e provavelmente tem um histórico criminal. Veja, o estigma não está na cicatriz. A cicatriz é o atributo. O estigma é o que acontece quando a sociedade pega aquele atributo e a conecta a um estereótipo. Ok? Bom, no cerne da obra de Goffman está a análise de como o estigma deteriora a identidade social de uma pessoa. O estigma cria um abismo entre a identidade real e a identidade virtual, ou seja, a identidade que as pessoas têm sobre os indivíduos. Isso liga-se muito com a história dele. Ele viu a primeira esposa, provavelmente, deteriorando-se mentalmente e fisicamente no tratamento, se é que a gente pode chamar assim, mas para a época era, né? No tratamento que ela recebeu nas internações que ela teve, né? Porque nós sabemos que a proposta manicomial, ela perdurou por muitas décadas. E a esposa de Goffman
infelizmente, alcançou esse tipo de tratamento, que ao invés de tratar, mortificava o ser, como diria Goffman. Mas também há uma, aspas, passabilidade. O passar para Goffman é quando o estigmatizado consegue esconder o seu estigma e assim ele é aceito como normal, com muitas aspas. Exemplo, uma pessoa com um transtorno mental tratado e controlado. Então, uma pessoa, exemplo, que tem esquizofrenia, mas que está devidamente tratado, que a patologia está devidamente controlada e que consegue performar essa normalidade. Se ele não contar, se ele não abrir a boca para dizer, ninguém vai saber. Portanto, ele vai ter a passabilidade. Mesmo tendo esse estigma, ele consegue esconder esse estigma e passa, né? Agora, com relação aos estigmas corporais, isso não é possível. Isso acontece com os estigmas que ele chama de caráter, né? Com os estigmas que tem a ver com a personalidade, e os estigmas tribais, em geral, também não conseguem, diz respeito à raça, né? Uma pessoa negra, ela não tem como esconder a cor da pele, né? Uma pessoa asiática, ela não tem como esconder as feições asiáticas dela. Uma pessoa albina, né? Então, em geral, isso se aplica mais para os estigmas corpóreos, né? Perdão. Em geral, isso se aplica mais para os estigmas não corpóreos, né? Aqueles que não estão marcados no corpo, visivelmente, como é o caso das situações de adoecimento mental, por exemplo, né? Veja, e assim, Goffman vai trazer também a carreira moral do estigmatizado. Goffman mostra que aprender a lidar com o estigma é um processo que ele chama de carreira. Esse processo ele chama de carreira, tá certo? A pessoa passa por fases, desde a descoberta do seu diferente, porque primeiro você tem que descobrir que as pessoas estão te olhando de uma maneira diferente. Primeiro, a descoberta. Depois, a gente vai ter a aprendizagem. O aprender a lidar com a rejeição. Até encontrar o seu lugar, muitas vezes, em grupos de iguais, onde o estigma não existe. Esse seria o processo. Então, vamos para as nossas conclusões. A normalidade é uma ficção social poderosa. Goffman determina assim, uma ficção social poderosa. E diversos autores vão concordar com ele, trazendo de outra forma, mas digamos que isso já é um consenso na sociologia. Não existe o normal, né? Não existe o normal e o patológico. Nós estamos o tempo todo transitando entre normal e patológico, normal e patológico. A normalidade não existe, né? Ela é uma ficção. Outro ponto, a grande contribuição de Goffman é a de humanizar o estigmatizado, sendo ele uma pessoa complexa, que desenvolve estratégias significativas para a sua sobrevivência social. Isso, eu acredito que ele se inspira nele mesmo, porque ele também foi estigmatizado, uma vez que ele foi o marido da mulher doente, da mulher com transtorno mental, da mulher, com muitas aspas, louca, né? Que era assim que as pessoas rotulavam. Então, ele também teve que aprender a lidar com esse estigma. Então, eu acredito que isso o tenha sensibilizado
para o tema, para estudar o tema, para se debruçar sobre o tema, porque ele queria, no fundo, humanizar as pessoas que são estigmatizadas como ele. Então vamos agora para um resumão de tudo que a gente trabalhou e fechar, tá bom? Caneta e lápis apostos. Primeiro, o estigma é um rótulo social que desqualifica a pessoa. Segundo, cria a divisão nós, os normais, e eles, os estigmatizados. Terceiro, o estigmatizado vive uma vida de vigilância constante, tentando controlar o que os outros sabem sobre ele para evitar a rejeição. Quarto, a linha que separa o normal do estigmatizado é muito tênue e, inclusive, arbitrária. Por quê? Porque em diferentes contextos, qualquer um de nós pode ser lido como diferente. Então, por exemplo, numa sociedade ancestral, onde é um símbolo, um signo de beleza, ter o pescoço comprido, né? Em algumas sociedades africanas isso acontece. E as mulheres começam a colocar colares até, né, fazer essa tensão, essa tração, para que o pescoço fique longo e com aqueles colares dourados. Quem não tem um pescoço longo, com esses adornos, não é considerado belo. Já no Ocidente, se a gente traz isso para cá, anacronicamente, as pessoas vão dizer, meu Deus, que horror, essa pessoa está deformando o corpo. E depois, quando tirar esses colares, não vai ter como tirar os colares, porque o pescoço vai estar completamente prejudicado, vai cair, vai ter problemas, não vai conseguir mais voltar ao ponto inicial. Esse é o olhar que a gente tem. Outro exemplo, por muitos séculos, na cultura asiática, sobretudo chinesa, as mulheres terem pés pequenos era um símbolo de beleza. E aí o que é que se fazia? Se colocavam faixas nos pés, desde criança, faixas muito apertadas, muitas vezes com talas de madeira, para impedir o crescimento do pé. Basicamente se atrofiava o pé para que elas pudessem ter pés pequenos. Isso é símbolo de beleza. Aqui no Ocidente, nós enxergaríamos isso como um absurdo. Você está cometendo violência física com essa criança, com esse adolescente. Está deformando o pé para que ele não cresça, ele se atrofie para que não cresça. Então percebe como isso muda de cultura para cultura? O que é estigma aqui não é em uma outra cultura, por exemplo. E 5, a obra de Goffman, no fim e ao cabo, é um apelo à empatia. É um apelo à empatia pelo estigmatizado. E também uma crítica ferrenha aos julgamentos superficiais que a sociedade como um todo, que nós fazemos uns com os outros. É isso. Recomendo que vocês leiam a obra completa de Goffman. É incrível. É um dos meus sociólogos favoritos e realmente vale a pena. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Eu espero que a aula tenha sido útil para você. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um beijo fraterno e até a próxima.